E um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro esse aqui, 6 horas da manhã, o segundo entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e eu já abro conversando com vocês sobre a partida de ontem. O Botafogo perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo, o gol do Léo Pereira, partida no Maracanã, o primeiro clássico da temporada. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre dois jogadores que o Botafogo tem interesse. Um já tem proposta, o outro o Botafogo vai fazer a proposta. O lateral esquerdo, Wellington, do São Paulo, interessa ao Botafogo, e o volante do Queiroz, do Zenit, ex-Corinthians. São esses dois jogadores aí que eu quero conversar com vocês sobre o interesse do Botafogo. Mas como eu disse, já abro falando sobre a partida de ontem. A nossa live ontem foi antes da partida, né? Ontem não tivemos aqui a live pós-jogo. Botafogo perdeu o primeiro clássico da temporada, 1-0 para o Flamengo, gol do Léo Pereira, jogo no Maracanã, uma falha bizarra do Gatito Fernandes, e é preocupante porque faltam 12 dias praticamente, são 12 dias para o primeiro jogo da pré-Libertadores. A gente vai encarar o Aurora da Bolívia ou o Melgar do Peru. E ontem eles se enfrentaram no primeiro jogo, o Aurora venceu. Então tem ainda o segundo jogo, mas enfim, independentemente do adversário, esse jogo vai ser na altitude. E chama a atenção a situação do Gatito, cara, porque essa lentidão no reflexo e esse tempo de reação do Gatito tá preocupante. Imagina o Gatito Fernandes numa altitude, dependendo desse reflexo, dependendo desse tempo de reação. Cara, tem muitos pontos aqui pra gente tocar, mas o principal pra mim, a falha foi do Gatito Fernandes na saída do gol. Nunca foi bom nisso o Gatito. A gente tem que falar a verdade. Defendo aqui, pedi ele para ser titular nesse começo de temporada, pedi aqui no canal. Gatito tem que começar como titular, mas é preocupante. O John, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, 2 meses fora, então fica complicada a situação do nosso gol, a gente dependendo do Gatito numa pré-Libertadores no jogo da altitude. Primeiro ponto é esse, Gatito Fernandes ontem na falha individual, apesar de ter vários jogadores dentro da área também, podendo marcar os jogadores do Flamengo, mas a falha foi do Gatito. No primeiro tempo, começando a falar um pouquinho agora sobre o Thiago Nunes, no primeiro tempo eu vi um Botafogo bem postado. O Botafogo no primeiro tempo, um jogo feio, né? Um jogo muito feio, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O mais justo teria sido um empate. O mais justo ontem teria sido um empate. Porque um jogo feio, o Flamengo, não vi nada demais nesse time do Flamengo, o Botafogo completo. Eu acho que a gente tem plenas condições de vencer o Flamengo. O primeiro tempo, um time bem postado, cara. Só que é o seguinte, eu vou voltar a falar de um camisa 10. A gente precisa de um camisa 10. O Botafogo, cara, precisa de um meio-campista para botar a bola no chão, para armar o jogo. Porque o Botafogo só marca. O Botafogo só marca e dá a bola nos pontas. É isso o jogo todo. E no segundo tempo o Botafogo fisicamente morreu. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção também e detectar de onde está vindo essa situação também. Porque segundo tempo o Botafogo morreu fisicamente. Mas é muito por conta disso também. É muita marcação, é muita correria e dá a bola nos pontas. Tá faltando um camisa 10 para pegar essa bola, botar no chão, controlar o jogo, armar as jogadas, gerar essa bola e não viver só de marcação e bola nos pontas. Então no segundo tempo a gente cansou. E quando o Botafogo cansa, o Flamengo cresce ali um pouco no segundo tempo. Então em relação ao técnico, eu até vi um time bem postado no primeiro tempo. Agora no segundo a gente cansa e outra. Aí eu começo a questionar o trabalho do Thiago Nunes. Demora muito a mexer. Ontem ele demorou muito a mexer. O Botafogo estava muito cansado, principalmente no segundo tempo, e ele não mexia. Ele demorou a mexer. E quando ele mexe, ele inventa muito. Cara, a gente viu o Vitor Sá na ponta direita de novo. O Vitor Sá é ponta esquerda.
A gente viu o Savarino na ponta esquerda. O Savarino é ponta direita. A gente viu o Júnior Santos de centroavante mais uma vez. Por que não coloca o Matheus Nascimento, o Janderson? Na última partida do Matheus Nascimento ele jogou bem. Era hora de você dar confiança para o Matheus Nascimento ou para o próprio Janderson. Mas prefere improvisar de novo o Júnior Santos de camisa 9. E o Júnior Santos, ele começa o jogo já errado na ponta esquerda, porque o Júnior Santos é ponta direita. Ele deixa o Vitor Sá no banco para colocar o Júnior Santos numa posição que não é dele. Ele quis descansar o Vitor Sá em relação ali a desgaste físico. O Vitor Sá tá cansado, tem que poupar alguns jogadores, mas não existe, é clássico. Então, essa situação do Thiago Nunes é preocupante. E o principal, cara, o Botafogo é o segundo jogo seguido que o Botafogo cede os resultados depois dos 40 minutos do segundo tempo. A gente viu isso contra o Nova Iguaçu e a gente vê isso desde o ano passado. O comportamento desses atletas são idênticos aos comportamentos do ano passado. Idênticos o comportamento. Na reta final do jogo, eles fraquejam. E ontem, no finalzinho do jogo, a gente toma mais um gol. E isso a gente está vivendo desde o ano passado. E isso não pode acontecer. Rapidamente aqui falar do Matheus Ponte. Ele que foi lateral, pedi aqui no canal. Tem que jogar para a gente poder avaliar. Eu achei o Matheus Ponte no primeiro tempo um pouco nervoso. Mas no segundo tempo, o Matheus Ponte jogou direitinho. Fez uma boa partida. E tem tudo para evoluir. Gostei do Matheus Ponte, principalmente o lateral direito ali no segundo tempo. A estreia do Luiz Henrique, uma boa estreia. Jogou bem também no primeiro tempo, na minha opinião. O Luiz Henrique jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo. Dribles, velocidades, escapadas. E o Tiquinho Soares, mais uma vez apagado. Cara, se o Tiquinho Soares quiser sair do Botafogo, a gente tem que ter capacidade de arrumar outro centroavante. Deixa esse cara sair. Não tô aqui dizendo não tem formação, eu tô aqui desabafando. Se o Tiquinho Soares estiver com alguma vontade de sair do Botafogo, que saia. A gente tem que ter capacidade de arrumar outro centroavante no mercado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Rapidamente aqui passar sobre o departamento, passar aqui no departamento médico do Botafogo. Tivemos atualizações ontem. O Jefinho e o John, vão ficar 2 meses fora. O Jefinho tá com uma lesão no posterior da coxa direita, já o goleiro John no adutor direito. 2 meses fora, tanto o John quanto o Jefinho. E é culpa da diretoria do Botafogo de ter levado aquela partida para aquele campo ridículo que nós jogamos contra a equipe do Nova Iguaçu. Muita coincidência esses dois jogadores terem se machucado no mesmo gramado, inclusive o mesmo tempo fora. Jefinho, goleiro John, 2 meses fora. Já o Marçal tá com uma lesão na panturrilha esquerda, 3 semanas fora. E o Botafogo divulgou também, isso aqui não deve interessar ninguém, mas a gente vai falar, O Jacob Monte vai passar por uma cirurgia, uma lesão no tornozelo que ele sofreu naquela vitória em cima do Sampaio Corrêa por 2-0 na 4ª rodada. Fica aí que eu já volto. Pra gente finalizar, vou conversar com vocês sobre 2 jogadores que o Botafogo tem interesse, um lateral esquerdo, um volante. Fica aí, já volto. Meu Deus do céu, mas vamos lá, fica aí, já volto. Peço para vocês darem aquela moral, compartilha nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. O Botafogo tem interesse no lateral esquerdo, o Wellington, da equipe do São Paulo. Essa informação é do Goal e o Botafogo vai fazer uma proposta pelo lateral esquerdo. Ele que tem contrato com o São Paulo até 2024 e o São Paulo ali está tentando renovar um bom lateral esquerdo, o Wellington. Eu quero dar minha opinião. Ele só tem 22 anos. Ele já foi convocado para seleções brasileiras sub-20, sub-23. É muito bom lateral esquerdo. O Botafogo, que está buscando um lateral esquerdo, já que só temos o Hugo nesse momento, o Marçal está lesionado. Eu gosto muito desse nome.
Gosto muito do Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. Na última temporada com a camisa do São Paulo foram 32 jogos, uma assistência. Ele é muito bom no apoio, muito bom na marcação. É um lateral que eu diria que é um lateral completinho. A galera reclama muito dos cruzamentos dele, mas se pegarem os números, tem até bons números em relação a cruzamentos. Ele vai muito na linha de fundo. É forte fisicamente. Gosto muito desse lateral esquerdo, o Wellington. Mas se quiser, vai ter que gastar, vai ter que comprar, porque tem contrato com o São Paulo até dezembro. O São Paulo tá querendo renovar e não vai ser fácil essa liberação. E eu tô cansado também de ficar falando, não, tem que ir lá pagar e trazer. Tá precisando de lateral, tem que trazer. E para fechar, o Botafogo também tem interesse no volante do Zenit, Duqueiroz. Informação do Joel Silva. Vamos falar aqui do Duqueiroz, porque esse aqui, o Botafogo já fez proposta. O lateral esquerdo do São Paulo, Wellington, o Botafogo ainda não fez proposta, ainda vai enviar uma proposta. Só que o Duqueiroz, ele que é o volante, né, do Zenit da Rússia, o Botafogo já fez proposta e tá brigando com o Vasco e tá brigando com o Grêmio por essa contratação. Minha opinião, o Duqueiroz já é um jogador que não me enche muito os olhos. Não sou muito fã do Duqueiroz, mas é aquele primeiro volante que vem para compor elenco. Para o elenco, ele serve muito, principalmente porque o Alan só deve chegar no meio do ano. Então, o Duqueiroz vem agora, segura aqui um pouco as situações e o Alan chega no meio do ano. Ele vai segurando aqui um pouco as situações até a chegada do Alan. A gente ficaria no meio do ano com Alan, Danilo Barbosa e Duqueiroz como primeiro volante. Também tem o Marlon Freitas, mas eu acredito se a gente ficar com Alan, Danilo Barbosa e Duqueiroz de opções ali para primeiro volante, talvez eu acredite que o Marlon Freitas possa sair do Botafogo. O Duqueiroz tem 24 anos de idade, jogou no Corinthians. Como eu disse, não me enche muito os olhos, mas para compor elenco, gosto muito e tá na hora mesmo da gente renovar esse meio-campo do Botafogo. A gente tem que buscar volantes também para brigar com o Tietê e tem que chegar a camisa 10 o mais rápido possível. O Botafogo tá sentindo muita falta de um camisa 10. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Tudo que pipocar. Ai, meu Deus, vou nem falar, mas enfim. Tudo que sair hoje em relação ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.